deixando os parabéns pela transmissão. Domingão espetacular, assistir em casa. O do Mineirão? Direto do Mineirão. Ah, obrigado, espetáculo. meu amigo. Parabéns para você e toda a equipe. Viu? Valeu, tamo junto, gente. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente no Bom Dia Minas. O futebol brasileiro deu aquela parada por causa da data FIFA, por isso a gente fica sumindo aqui do Bom Dia Minas, mas voltamos e voltamos com tudo, tá bom? Dia decisivo, dia de clássico. E aí, Marcelão? É o clássico da Gerais, Cruzeiro contra Atlético, 7h30 da noite, no Mineirão. Segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Quem passar desse duelo aqui, gente, já sabe o próximo adversário, viu? Joga contra o Corinthians, que ontem eliminou o Atlético Paranaense. Primeiro jogo a gente consegue relembrar facilmente. Jogo lá na Arena, o Cruzeiro construiu uma boa vantagem. Bora relembrar os gols do primeiro jogo, os gols do clássico da ida lá na Arena do Galo? Um golaço aí, ó, do Fabrício Bruno. O jogo foi no dia 27 de agosto, o Cruzeiro venceu por 2-0, esse chutaço aí, o primeiro gol do Fabrício Bruno. Depois, o Caio Jorge fez o 2-0, praticamente dentro da pequena área. O Cruzeiro se classifica agora com empate ou derrota por um gol de diferença, pode até perder, viu? E o Atlético, então, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença no tempo normal para classificar. Mas uma vitória por 2 gols de diferença, aí é emoção, porque leva a vaga para a decisão para os pênaltis. Uma loucura essa quinta-feira de futebol aqui em Minas Gerais. Marcelão, e como que chegam os times para esse jogaço? Vamos falar primeiro do Cruzeiro, que é o mandante, está com a vantagem. Ele foi uma pausa muito longa, né, de um primeiro jogo para esse jogo agora. Foram 15 dias por causa da data FIFA, a seleção brasileira estava jogando. E esse tempo todo foi um tempo para a torcida do Cruzeiro esgotar os ingressos disponíveis. O Mineirão estará completamente lotado para essa partida. Lembrando aqui, é um jogo com torcida única, né? Apenas cruzeirenses no estádio. Um acordo entre Cruzeiro e Atlético, os clássicos com torcida única aqui em BH. E aí tá rolando uma expectativa de quebra de recorde de público no Mineirão. O atual recorde é de 61.582 torcedores. O cruzeirense, então, pode ultrapassar essa marca. E o apoio do Cruzeiro já começou bem antes do jogo, porque ontem teve um grupo de torcedores que conseguiu um acesso à Toca da Raposa. A gente tem imagens, pode rodar aí, olha só. Esse grupo de torcedores puderam acompanhar ali, ó, esse grupo pôde acompanhar cerca de 15 minutos do treinamento para rolar aquele apoio com o jogador, né? Aí os jogadores pararam parte da atividade para ter um contato com a torcida. Antes do jogo da ida, no fim do mês passado, né, os torcedores também estiveram lá no local, com o clube permitindo a entrada no centro de treinamento para esse contato rápido com os atletas. Mas aí o atleta já começa a sentir a energia, né? Começa a receber o apoio do torcedor antes mesmo da bola rolar. Marcelão, certeza desse apoio aí, ó, nas arquibancadas, mas uma dúvida importante no campo. Pois é, vamos trazer aqui a provável escalação do Cruzeiro que o Leonardo Jardim deve levar a campo. E aí tem uma grande dúvida que a gente não coloca aqui no campinho. Quem é? O Caio Jorge. Estava com a seleção brasileira e aí foi cortado logo depois do jogo contra o Chile. Logo depois da partida ele voltou para Belo Horizonte para iniciar o tratamento de uma lesão muscular. O Caio Jorge foi relacionado para esse jogo, mas ainda é dúvida. Por isso, nós estamos colocando o Gabigol, Gabriel Barbosa, lá no ataque. O Cruzeiro deve ir, então, com Cássio no gol, William na direita, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e o Kaique Bruno. Fabrício Bruno, que estava com a seleção brasileira e chegou ontem mesmo a Belo Horizonte. No meio de campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e o Wanderson. Matheus Pereira e Wanderson pintou aí uma dúvida se jogariam ou não, mas devem ir para a partida. E a gente está colocando aqui no lugar do Caio Jorge o Gabigol. Gabigol que gosta muito de um jogo decisivo, então deve ser titular nessa partida. Wagner. A novidade do Atlético tá no comando. Pois é, estamos falando de quem? De Jorge Sampaoli, né? Logo de cara, uma estreia nessa nova passagem dele, uma estreia no clássico. Depois do primeiro jogo, o Cuca foi demitido e aí, depois de muita pressão da torcida, o Sampaoli chegou para essa difícil missão de virar o placar de 2-0, né? O Sampaoli desembarcou em Belo Horizonte na semana passada e de lá para cá, ele teve 8 dias de treinamentos na cidade do Galo. E aí tem até uma curiosidade
verdade, Wagner, que esse vai ser o primeiro clássico do Sampaoli comandando o Atlético jogando contra o Cruzeiro. Porque na primeira passagem dele, lá em 2020, o Cruzeiro, no Brasileirão, estava disputando a Série B e o Sampaoli assumiu o time depois do clássico no Campeonato Mineiro. Então ele nunca enfrentou o Cruzeiro no comando do Atlético. O que ele vai aprontar? Algo que não sabemos, é um fator surpresa aí, né? Mas a certeza é que o Sampaoli irá pedir muita intensidade do time. O Sampaoli cobra muitos jogadores em campo e costuma montar esquemas com times ofensivos. Ainda mais, claro, precisando reverter esse placar que o Sampaoli precisa para classificar para a próxima fase. Dá pra gente arriscar os 11 titulares? Acho que a palavra certa é essa, arriscar esses 11 titulares, né? Porque será uma surpresa. Mas o Sampaoli já conhece alguns jogadores. Por exemplo, o Everson, Júnior Alonso, o Arana, são jogadores que já estavam no Atlético lá em 2020. E tem o Alan Franco também. Mas a gente não está colocando o Alan Franco aqui como titular porque o Alan Franco estava com a seleção do Equador e não participou de nenhum treinamento e ainda jogou os 90 minutos no jogo contra a Argentina. Então, é muito provável que o Alan Franco não esteja entre os titulares. A gente está colocando o Everson no gol, Natanael, o Lianco deve voltar de lesão e deve jogar essa partida muito importante, Júnior Alonso e Guilherme Arana. No meio de campo, Gustavo Scarpa, Fausto Vera e Alexander. Lá na frente, Hulk, Coelho e Rony, o provável Atlético. Mas a gente consegue pegar aqui, na verdade, uma espinha dorsal, né? Com Everson, com Arana, Júnior Alonso, o Hulk. Esses jogadores devem ser titulares do time do Atlético. Wagner. Quinta-feira com a expectativa lá em cima. Meu Deus do céu, o ar tá pesado em Belo Horizonte, meu amigo. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Ei, gente. Boa tarde. Muito boa tarde. Um abraço, minha gente. O Globo Esporte está no ar. Clima do clássico, divisor de águas, jogo do ano, uma decisão. É o futebol, meu amigo. Grande festa do futebol mineiro. Será que tem sofrência hoje pra que lado? Calma, respira. Vai devagar. Será que o Atlético vai reverter a vantagem conseguida pelo Cruzeiro na primeira partida? O Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 na casa do rival e conseguiu uma vantagem muito grande. Os números estão contra o Atlético. Mas o que seria um problema não pode servir de motivação. Como é que pode? O bicho tá pegando mesmo. Já deu pra sentir o clima, né? Respira fundo, segura o coração. Chega mais que o Globo Esporte tá no ar. Já contou no Globo Esporte a história desse clássico centenário nos 60 anos do Mineirão. Chega mais porque é hoje, Cruzeiro e Atlético, 7h30 da noite, num Mineirão lotado. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem a vantagem, o jogo de ida ficou 2-0. Eu te pergunto, como é que tá a ansiedade por aí, torcedor? Sampaoli vai mexer muito no time do Galo? Caio Jorge vai jogar ou não? Tá preparado, vai o Gabigol? Vamos responder tudo isso e para isso, direto pro palco do jogo, Mineirão Gigante da Pampulha, onde está Giovana Pires. Quero saber, vai ter recorde de público? Como é que tá o clima da galera? Já entrou o pessoal aí? O pessoal já tá começando a abrir o latão, fazendo churrasquinho. Boa tarde. Vamos com calma, né, Maurício? É quinta-feira ainda. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Mais de 60 mil torcedores são esperados para o jogo de hoje à noite aqui no Mineirão. Do mesmo jeito que a torcida do Atlético marcou presença em peso no primeiro jogo lá na Arena, a torcida do Cruzeiro também prepara uma baita festa para hoje à noite. Exemplo dessa festa, uma faixa que está aqui atrás de mim. Queremos o Hepta na arquibancada, onde a torcida do Atlético, do Cruzeiro, na verdade, vai estar hoje à noite. Cruzeiro em busca aí do sétimo título da Copa do Brasil. Para isso, precisa manter a vantagem feita no primeiro jogo e vai contar com esse apoio da torcida. Ó, presta atenção que hoje, 4h30 da tarde, os portões já vão estar abertos da esplanada para a torcida chegar mais cedo, com calma. O trânsito deve estar daquele jeito, misturando com o trânsito também do horário da cidade. E o gramado tá bonito. Teve show aqui no fim de semana, aquele pagodinho diferente, que eu sei que teve gente aí que foi, mas parece que o gramado aguentou e vai estar bom para hoje à noite. Fui eu mesmo, eu adorei. Pulei demais no gravado, mas com responsabilidade. Giovana, já você volta, eu vou te pedir licença para mostrar pro pessoal de casa dados interessantes sobre esse clássico centenário Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, que já se enfrentaram 252 vezes no Gigante da Pampulha, o Mineirão, com uma vantagem pequena, mas pro Cruzeiro. Foram 90 vitórias
do time azul celeste contra 81 pro Galo. Gols também o Cruzeiro tem uma pequena vantagem. Foram 292 pro Cruzeiro contra 273 pro Atlético. Nesses 252 confrontos, 81 empates. Realmente um equilíbrio importante. Mas vamos falar do jogo de hoje. Provável Cruzeiro do Leonardo Jardim. Fabrício Bruno estava na seleção, treinou e provavelmente vai jogar. Agora o que o Jardim sabe, só ele mesmo é Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Será que vão para a partida? Esse é o provável Cruzeiro. O Matheus Pereira e o Wanderson fizeram trabalhos com os times nos últimos dias e a grande dúvida é quem vai comandar o ataque. Caio Jorge foi cortado da seleção por conta de um edema ou será que vai o Gabigol? Essa resposta a gente só terá no vestiário. Por isso, vamos voltar com a Giovana Pires, porque é muito mistério no Cruzeiro. Deu para apurar alguma coisa, Giovana, sobre esse possível Cruzeiro? Cruzeiro realmente fez esse mistério pensando na partida de hoje. O Maurício não quis divulgar informações sobre os treinamentos, sobre as atividades, e aí fica esse ponto de interrogação, principalmente em relação ao Caio Jorge. A gente soube que o Cruzeiro intensificou a preparação do Caio Jorge, o atacante artilheiro do time nessa temporada, para se preparar para a partida de hoje. Ele fez até 12 horas de atividades por dia, treinando de manhã, de tarde e à noite, justamente se preparando para o jogo, tentando se recuperar dessa lesão. Então fica essa dúvida se vai ou não para a partida. A situação do Matheus Pereira é um pouco mais tranquila, deve ser titular. Na semana passada sentiu um desconforto na panturrilha, muscular na panturrilha, e aí o Cruzeiro também intensificou essa parte de tratamento do jogador, que voltou a treinar também normalmente no último dia com a equipe. Os dois estão concentrados e tem a expectativa de que essa dupla, o Caio Jorge não vá para o jogo, mas o Matheus Pereira possa aparecer sim nesse time titular do Cruzeiro hoje à noite. Giovana, quero que você me conte as notícias do Atlético, mas te peço licença de novo pra gente falar do Galo, que vai ter a reestreia do Jorge Sampaoli. Ele comandou 12 treinamentos na cidade do Galo nesse período de data FIFA. Provável Atlético para hoje à noite tem a volta da zaga titular. Lianco parece estar recuperado e pode começar. Alonso estava com a seleção do Paraguai, voltou antes, também participou de alguns treinos. Agora no meio de campo, o Alan Franco voltou da seleção equatoriana ontem à noite. E por isso a possibilidade de pintar o Fausto Vera no meio de campo. Ataque comandado por Rony, Hulk e Coelho. Giovana, dá pra entender a cabeça do Sampaoli? Esse campinho pode vir todo diferente pra hoje à noite. É o jeito Sampaoli de ser, né? Acho que ao longo da temporada a gente vai ter várias dúvidas também, não só na partida de hoje. Mas o que a gente sabe é que ele conseguiu intensificar muito o treinamento também ao longo dos últimos dias. Teve esse período de pausa da data FIFA, foram 12 dias de atividades comandadas pelo técnico Jorge Sampaoli na Cidade do Galo e também um treino na Arena, justamente em preparação para essa partida. Digamos que o Sampaoli tem a missão de resolver um problema que nem foi ele que criou, porque ele não estava comandando a equipe na primeira partida, era o técnico Cuca, e agora precisa reverter essa vantagem construída pelo Cruzeiro. Por isso a gente espera aquele Sampaoli do jeito Sampaoli de ser. Expectativa de que Lianco e Júnior Alonso realmente formem essa dupla de zaga titular, dupla que vem conquistando a torcida ao longo desse início dessa temporada, mas lembrando que o Atlético não vence há 3 jogos, foram 3 derrotas nas últimas partidas, tá querendo realmente contar com essa energia do Jorge Sampaoli na beira do gramado para reverter essa vantagem construída pelo Cruzeiro e avançar à semifinal da Copa do Brasil. Certíssimo, Giovana. Muitíssimo obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Tô ansioso esse duelo dos carequinhas, Jardim e Sampaoli. Falando do Sampaoli, a missão do Galo não é fácil. Tem que reverter o 2-0 de ida. O Cruzeiro venceu na Arena MRV no primeiro jogo. O Cruzeiro pode perder por um gol de diferença que passa para a semifinal da Copa do Brasil. Agora, se o Atlético vence por 2 gols de diferença, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. E o Atlético precisa desse resultado, que não é muito comum nesse confronto. Vamos ver se essa fé é inabalável mesmo. Perdeu de 2-0 e vai jogar fora de casa, certo? Um ambiente mega hostil para o Atlético Mineiro, um resultado negativo de 2 gols de diferença, vou ter que fazer 3 gols de diferença ou 2 de classificar nos pênaltis. Assim, para mim é a missão mais difícil, sem dúvida alguma. Na década, quem abriu essa vantagem na Copa do Brasil se classificou em quase 90% das vezes. Em Minas, um rival nunca tirou a desvantagem por 2 gols em mata-matas nacionais. E o Cruzeiro não perde por mais de 2 gols a 30 jogos. Internacional 3, Cruzeiro 0. E agora, Everson? Sim, dá pra virar, obviamente. Lógico que não vai ser fácil.
das sequências invictas que a gente vinha diante da equipe do Cruzeiro, dos últimos 3 jogos, a gente conquistou 2 resultados que nos credencia a brigar pela disputa pelos pênaltis. Ganhamos 3-1 lá, ganhamos 2-0. Dos jogos que Everson citou, tem o 2-0 este ano e o 3-1 na final do Mineiro do ano passado. E na condição de visitante, o Atlético não perde para o Cruzeiro há 6 partidas. Então não é só questão de fé, os atleticanos acreditam baseados em fatos. Argumentos que fazem até os donos da vantagem darem uma seguradinha nesse momento. Conseguimos fazer 2 golos, mas do futebol não existe nada por terminado. Existe mais 90 minutos, vamos jogar agora com um adversário que mudou a estrutura técnica. Saiu o Cuca, chegou o Jorge Sampaoli. Um sujeito conhecido por armar times fortes no ataque. É um cara que causa surpresa muitas vezes nos jogos, né, nos times que ele dirige. É um confronto interessante, cara, porque assim, o Leonardo Jardim não sabe o que vem do outro lado. Os únicos 4 partidos que o Cruzeiro perdeu. Os únicos jogos que o Cruzeiro perdeu teve mais a bola. Quando não tem a bola, ganha os jogos. Estrategicamente, temos que saber que é uma equipe que faz uma boa transição. Temos que ser inteligentes para minimizar a grande capacidade do rival e otimizar a estratégia de um jogo. E otimizar, por aí, a estratégia de um partido. Portanto, aquela sensação de que o confronto estava resolvido já não existe. Todos que chegaram até aqui têm motivos para acreditar. Com muita humildade, com muito pé no chão, a gente leva um bom resultado para decidir no Mineirão, diante da nossa torcida e na nossa casa. Então deixa eu te mostrar como é que tá o chaveamento da Copa do Brasil. O Corinthians, como vocês viram, espera o vencedor do clássico de hoje à noite, Atlético e Cruzeiro, para fazer a semifinal. Do outro lado do chaveamento, o Fluminense também se classificou para a semifinal e vai esperar Vasco ou Botafogo para fazer também um clássico carioca na semifinal. Ficha técnica na telinha aqui para a gente já conferir os detalhes da arbitragem desse jogo no Mineirão às 19h30, a cargo de Rafael Rodrigo Klein. Fique tranquilo, Fael, fique tranquilo, que ele é da FIFA. Mas eu não lembro do Klein, que é a síndrome do árbitro popstar, não. Você lembra, Fael? Eu acho que porque o Klein, ele tá numa ascensão meteórica. Ano passado foi o grande ano da vida dele, até 2023 ele não aparecia, e ano passado ele começou a aparecer e tem pegado os grandes jogos, apitou Galo e Flamengo na Arena MRV com uma boa arbitragem. Agora é curioso que geralmente quando você pega uma arbitragem, você pega assim, geralmente são 3 de um estado e o outro que está no VAR geralmente de outro estado. Dessa vez fizeram uma geografia interessante, porque um do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, mas o importante é que a síndrome do árbitro popstar não pegue o Rodrigo Klein, que ele não queira aparecer e que, sem dúvida nenhuma, a gente tenha um grande jogo sem grandes polêmicas, o que eu acho difícil. Maravilha, então vamos falar agora ao vivo, direto do Mineirão, palco desse jogão de hoje, Rafael Domingues. Tá num verde esperança de que seja um jogo da paz, um jogo bem jogado, não é isso, Rafa? Seja bem-vindo ao Alterosa Esporte. Oi, Léo, tudo certo? Um abraço para você. Boa tarde também para o Gão, para o Ronaldo, para o Fael. Isso mesmo, Léo. Esperamos um clássico de muita paz entre Cruzeiro e Atlético. Minas Gerais já respira esse grande jogo e que vença o melhor. Nós ouvimos agora o prefeito Álvaro Damião falando sobre o público, falando sobre o transporte, falando sobre essa mobilidade inteira. Hoje podemos ter recordes de público aqui no Mineirão. É esperado 61.584 pessoas hoje no Gigante da Pampulha. Então, muita gente para acompanhar esse grande clássico. Tem muitos torcedores já presentes aqui no Mineirão, todo mundo tomando sua cerveja gelada, todo mundo fazendo aquele churrasco. Daqui a pouco no Alterosa Esporte vamos conversar com esses torcedores. Então, lembrando que hoje pode ter recorde de público, 61.584 pessoas. O recorde passado também foi num clássico, foi no jogo válido pela 22ª rodada da Série A do ano passado. O jogo ficou 0-0 e o público foi de 61.583 torcedores. Então, um torcedor a mais vai quebrar esse recorde de público. Então, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informação, com muito mais aqui do Mineirão, que é o palco desse grande jogo. Pra gente encerrar, vou pedir o Dudu para mostrar aqui, ó. Olha como que tá cheio, já tem muitos torcedores do Cruzeiro para acompanhar esse grande jogo, viu, Léo?
Maravilha, Rafael. Tá aí a bancada democrática curtindo. Então é o jogo da sua torcida em casa, Gão. Ô, Léo, mas desde ontem já tinham muitos cruzeirenses, né? Tem um movimento Cruzeiro 24 horas, que geralmente em jogos decisivos e importantes do Cruzeiro já vão pro Mineirão, já toma sua cervejinha. Eu espero que vocês estejam bem na hora do jogo, viu, galera? Vai daí, Léo. Rafael Domingues está nos braços da torcida no Mineirão, é isso, Rafa? Olha só que coisa, hein? Isso mesmo, Léo. Tô aqui no meio da torcida. Essa é a TV Alterosa, no meio do povo mineiro. A TV que o mineiro vê. Tem o povo, claro, tem a gente da TV Alterosa. Vamos conversar com essa turma aqui que tá animada. Eles vieram de longe, começaram cedo. Dudu, antes de a gente conversar com eles, mostra o churrasco aqui. Olha aqui, já tem carne, tem tudo aqui pra gente começar a falar com ele. Conversar com eles aqui, que é o líder da turma aqui. Meu amigo, tudo certo? Ao vivo no Alterosa Esporte. Animação total pro jogo de hoje? Cara, tudo certo, tranquilidade, porque 2-0 já dá um conforto pra gente. E a gente veio quase 800 km representando Curral de Dentro, Taiobeira, Salinas e várias outras cidades do Alto Rio Pardo. Pra gente é gratificante, tá aqui curtindo, chegamos de manhã, estamos aqui, é um prestígio pra gente, tá na TV Alterosa. Hugão, hoje pode ter certeza, viu? É 3-1 pra nós. Fael, Galo bom é na panela! Vamos ouvir mais um aqui, você que tá filmando tudo. O Gão tá manda um abraço pro Gão lá no estúdio. Ô Gão, um abraço, Rafael, pra você aí, ó, Galo bom é na panela! Vamos continuar ouvindo aqui, e você, amigo, vamos pra frente. Hoje, você iria de Gabigol ou você iria de Caio Jorge? Caio Jorge! E quer mandar um recado especial lá pra bancada? É 3-0, chupa Galo! Não, palavrão não, vamos falar com a mulher aqui, a gente falou só com os cuecas. Tudo bem com você? Você veio de onde? Eu vim de Curral de Dentro. Tá animada pro jogo de hoje? Muito! Qual que é o seu placar então? 2-0 pro Cruzeiro. Agora, conversando mais com o torcedor aqui, você falou que você tava dançando. Você tava dançando no meio, você vai dançar lá pro Alterosa Esporte dançar. Dança! Gão, Fael, é isso aqui, animação total, a torcida animada, a torcida chegou cedo, churrasco tem, vem pra cá o Gão, tá faltando você aí. Já pode, chefe? Espera terminar o programa. Torcedor, ansiedade tá é um torcedor do interior, até pra provocar ele é carinhoso, né, Léo? São os melhores. E é um povo que tem um carinho muito grande. Mas antes, a tabelinha dos treinadores, a expectativa desse jogo de hoje. Conseguimos fazer 2 golos, mas no futebol não existe nada por terminado. Existe mais 90 minutos. Vamos jogar agora com um adversário que mudou a estructura técnica. El juego de posición no es de posesión, sino de posición. Genera alternancias. El equipo tiene que tener... El reglamento es el único libro de fútbol que existe. Lo demás son historias. Com certeza, já vos disse que a base do Cruzeiro para esta época já está toda aqui, não é? Está toda conosco. Con respecto al partido de Cruzeiro, bueno, la desventaja es grande. Jugar sin nuestra gente también será una ausencia que sentiremos y trataremos de futbolísticamente cambiar el rumbo de la historia, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero bueno, siempre tenemos la ilusión de que aconteça lo mejor para nosotros. Alterosa Esporte no clima, no esquenta da Copa do Brasil, decisão da vaga nas semifinais. E hoje, além desse programa especial do almoço, tem também o do jantar. No primeiro confronto deu Raposa na casa do Galo, 2-0. Hoje a torcida celeste estará em peso no Mineirão para empurrar o time rumo à semifinal da Copa do Brasil. Mas com a chegada do técnico Sampaoli, o rival está motivado. Para tanta emoção, o esquenta da bancada democrática vai apresentar o Alterosa Esporte Especial, hoje, a partir das 18h30, com tudo sobre Cruzeiro e Atlético. Não perca, a partir das 18h30, o Alterosa Esporte Especial, Gigantes de Minas, na Copa do Brasil. O torcedor cruzeirense já fez a festa aqui no Alterosa Esporte. Agora, Rafael Domingues traz mais informações e a galera tá por aí já, né? O jogo é 19h30, mas tá todo mundo chegando, não é isso, Rafa? Olha, Léo, isso mesmo. O
pessoal, principalmente quem mora no interior, o pessoal tem que chegar cedo, já tem muita gente aqui ao redor do Mineirão. Vamos falar também agora sobre as dúvidas que o Leonardo Jardim tem para esse jogo. Fabrício Bruno jogou o jogo inteiro contra a Bolívia, na altitude, já chegou, já está concentrado com os companheiros, deve ir para o jogo. Outra dúvida muito enorme do Leonardo Jardim é se Caio Jorge vai começar a partida ou entra no decorrer do jogo. Para a ausência dele, temos o Gabigol. Gabigol, no meu palpite, nas minhas informações, Gabigol deve começar hoje como titular. Outras dúvidas de Leonardo Jardim é se Matheus Pereira e Wanderson vão a campo. Ontem, quando os torcedores foram à toca dar o apoio, o Cruzeiro postou um vídeo e o Matheus Pereira foi mostrado no vídeo treinando faltas. Então, se ele estava treinando faltas, Fabrício Bruno, o Matheus Pereira, com certeza vai para o jogo, vai começar como time titular, assim como o Wanderson. Então, a dúvida do Cruzeiro hoje mesmo é se vai de Gabigol ou vai de Caio Jorge. Daqui a pouco o Gão vai trazer a provável escalação para a gente saber qual que é o provável time do Leonardo Jardim, viu, Léo? Vou ficar daqui, mas eu vou acompanhando mais torcedores, mais informações durante a programação da TV Alterosa. Maravilha, Rafa. Fica por aí sim, já já você será acionado. Obrigado pelas informações importantes de bastidores aí. O Fabrício Bruno treinando e o Matheus Pereira treinando faltas. Você escala os dois? Ô, Leopoldo Siqueira, eu vou, meu amigo, é no certo, tá ligado? Pode confiar no Hugão. E olha só a escalação aqui, ó. Vamos de Cássio, Fabrício Bruno, que vai jogar, se preparou, tem um ótimo condicionamento físico, estará em campo. Vidalba, William, Lucas Romero, Kaique. Normal. Lucas Silva e daqui pra frente é que todo mundo tinha essa dúvida. Vamos de Wanderson, Matheus Pereira, vai pro jogo. Christian, e eu escalei o homem sim, porque tá relacionado, Leopoldo Siqueira. Caio Jorge está relacionado, porque para fazer essa pressão aqui, ó, essa pressão aqui na saída de bola do Atlético, ele é fundamental e acho que o Dr. Sérgio Campolina fez um trabalho de recuperação bom para ele. Talvez não jogue os 90 minutos, mas eu acho que começa jogando sim o Caio Jorge. Escalamos ele com o Leonardo Jardim ali como treinador para o Cruzeiro se classificar hoje ganhando de 2-0, se Deus quiser. Ô, Gão, já com essa vantagem, você não acha que o Jardim iria poupar o Caio Jorge, não colocando o Gabigol, que tem uma história de rivalidade com o Atlético? Você não acha isso, não? Acredito que não, Leopoldo Siqueira. Acredito que ele vai no que está dando certo mesmo, vai manter o time titular. Acho que a lesão do Caio Jorge deu tempo de dar uma recuperada nele sim, tanto que ele está relacionado. Se não, nem relacionado para o jogo, ele estaria se o Leonardo Jardim não acreditasse, de repente, no potencial e na capacidade dele de ir para o jogo. No futebol não existe nada por terminado, existe mais 90 minutos. O Atlético aposta no efeito Jorge Sampaoli, que vai comandar o primeiro clássico entre os rivais mineiros e promete sacudir o vestiário do Galo na decisão. E há que ser inteligente para minimizar essa grande capacidade do rival. Desde 1989, em 10 ocasiões, o Galo conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida. O Cruzeiro, por sua vez, sempre que venceu a primeira partida, nunca foi desclassificado na competição. Leonardo Jardim tem o Cruzeiro pronto na sua cabeça, apenas com a interrogação do seu homem-gol. Caio Jorge, que sofreu uma lesão muscular quando estava com a seleção brasileira, vai ter condições de iniciar o clássico? O treinador pode repetir a formação que venceu por 2-0 na Arena MRV, tendo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira, na frente Wanderson, e aí a dúvida, Caio Jorge ou Gabigol no comando de ataque. O que esperar do clássico hoje? O que esperar das formações? Uma informação que eu tenho, mas é o seguinte, o Sampaoli ele é bem capaz, já vazou a informação, eu mudo, não é pretensão minha não, gente, porque ele é assim, meio doidão, o homem é meio doidão. Mas a informação que eu tenho é que o Rony está treinando muito bem com ele, que o Rony, por exemplo, seria, não vou cravar, seria titular. O Fausto Vera é outro jogador que pode aparecer no time? Acredito que sim, mas também não cravo. O Alan Franco não treinou com ele. Ele vai colocar o Alan Franco? Não sei.
né? E pelos lados do Cruzeiro, vai tudo muito bem, obrigado. Eu acho que o Caio Jorge vai pro jogo, tenho quase certeza. É a mesma percepção que você tem, Valuzeiro? Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG, boa tarde, gostosão. Amigos aqui no estúdio, boa tarde a quem nos assiste. Cara, eu sigo assim, sem nenhum tipo... fica muito em dúvida, né? Afinal de contas, ele teve uma lesão constatada ainda pelo staff médico da seleção brasileira. Então, realmente... Mas é a dúvida, né? Pelo lado do Cruzeiro. Eu estou esperando realmente um jogo muito intenso, 30 minutos, o primeiro... Claro que a gente sabe, são 90 minutos, as equipes não dão conta, por mais que vai vir todo mundo de tanque cheio, né? Tirando a turma que esteve presente nas eliminatórias sul-americanas, o resto do pessoal vem todo mundo muito de tanque cheio. O Cruzeiro tem uma vantagem importante, mas não espero e tenho certeza que isso não mudará a postura. Por que você tem certeza? Porque a gente acompanha já o trabalho do Leonardo Jardim desde o 10 de fevereiro, né? E com uma virada de chave ali desde aquele empate contra o São Paulo. Então eu penso num Cruzeiro também tentando pressionar a saída de bola do Atlético, como aconteceu na Arena. Espero também o Atlético do Sampaoli fazendo isso. Ele é um cara que tem essa agressividade, né? E aí vai tentar também, talvez, colocar muita superioridade numérica no campo ofensivo. A gente sabe que o Sampaoli gosta de alargar muito o campo, de usar muitas extremidades. E quando tentar fazer isso, vai também dar campo ao Cruzeiro, que é a maneira. O Cruzeiro sabe jogar de várias formas, mas eu acho que a maneira que esse time mais se sente confortável é quando tem espaço para fazer uma transição que dispensa comentários, né? Então, um jogo cheio de elementos interessantes. Acho que quando a gente olha para o Cruzeiro, a gente olha para o Cruzeiro, a gente tem mais um caminho ali definido de como esse time joga. Os jogadores também sabem aquilo que precisam realizar dentro de campo. O Atlético uma incógnita, mas com a certeza de que o Sampaoli, o principal motivo que ele veio para esse jogo, né, pensando na sequência da temporada, mas a troca acontece entre um jogo e outro. É aquele vestiário, né, mais intenso que o argentino coloca e vamos ver até que ponto ele conseguiu colocar as suas ideias em campo e passar para os atletas, que é bem cruel se você for imaginar, né, HG? A primeira mostragem que ele vai ter da prática de tudo que ele treinou é nada mais, nada menos do que o clássico pela frente. E vai pegar um adversário, Guilherme, que fica o que vocês querem? Fica repetitivo mesmo, você falar do Cruzeiro. O Cruzeiro repete boas atuações, velho. Então fica repetitivo, né? Você falar que é um time que se expõe muito pouco, né? O último jogo que o Cruzeiro tomou 3 gols foi contra o Internacional. Não, que tomou mais de um, né? Tomou mais de um, na verdade, né? Contra o Internacional. Não, tomou contra o Santos, ele tomou 2. Não, contra o Santos, de diferença. De diferença. Então, eu me expressei mal. Contra o Santos ele tomou 3, tomou 3 contra o Inter, 2 contra o Santos, mas contra o Santos ele fez 1. 2 contra o Santos, 2 contra o Ceará e 2 contra o Muxuque Rune. Diferença de 2 gols contra o Internacional, gente. Palestino já era ele? Palestino já era. Na história da Copa do Brasil, sempre que ganhou o primeiro jogo, o Cruzeiro nunca tomou o revés no segundo. Com esse placar de 2 gols, né? E aí tem um detalhe, cara. Não é ganhar o primeiro jogo em casa e decidir na casa do adversário, não. Como em anos anteriores, a gente viu o próprio Atlético passar por isso em 14. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um Cruzeiro que ganhou na Arena MRV, que vai para a decisão jogando em casa. Cara, se é um time que não é mal treinado, mas que acha 2 gols no jogo, tudo bem. Mas o time é bem treinado, o time é muito eficiente. É mental, né, HG? Antes do primeiro jogo, eu até falei sobre o número de jogadores decisivos que o Atlético tem na linha de frente. E tem. Número de jogadores decisivos. E tem. Até número de jogadores... Jogador que não treme em decisão. Até mais do que o Cruzeiro em número de jogadores, né? Só que, para esses caras funcionarem, esse time precisa de uma mínima organização. E não teve. Pelo contrário, o Cruzeiro funciona muito bem em todos os setores, mesmo não tendo um alto número de jogadores decisivos lá na frente, que os gols passam muito por Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas, cara, olha o futebol que os caras estão jogando e não cai de rendimento, Guilherme. O Atlético vai tentar corrigir 9 meses em uma semana, né, HG? Porque o trabalho do Cuca não existiu em 9 meses. Você não consegue apontar 5 bons jogos, consegue? Não. Talvez aquele do Flamengo, talvez o clássico do Campeonato Mineiro, mas com um homem a mais. Mas vamos lá, coloca esses 2 jogos aí. Você não consegue apontar um bom trabalho do Cuca nesses 9 meses. Então o Sampaoli vai tentar fazer um milagre em uma semana. A desclassificação, se ela acontecer hoje, 0 culpa dele. Mas ele vai tentar até mexer na questão do ânimo. Por isso mesmo ele colocou o treino em 2 períodos nessa semana, né, de trabalho, para tentar modificar o que o Atlético não fez em 9 meses de trabalho do Cuca, que, repito,
foi muito ruim mesmo. Então o Sampaoli vai ver o que ele pode fazer, né, HG? Ele vai pegar hoje o time do Brasil que menos oscila, um time que tem o melhor atacante do Brasil, que é o Caio Jorge, que é dúvida para hoje, e que, sob o comando do Leonardo Jardim, só sofreu mais de um gol de diferença quando esteve com um homem a menos. Foi o Jonathan Jesus ou o João Marcelo? Jonathan Jesus. Jonathan Jesus, o João que foi Marcelo expulso já havia lesionado. De maneira errada pelo Marcelo de Lima Henrique lá no Beira-Rio, e só naquele jogo, com um homem a menos, que ele sofreu mais de um gol de diferença. Essa é a situação. Quero ouvir também Thiago Fernandes, daqui a pouco eu vou ouvir o Breno Galante. Estava no jogo aberto ali agora, a Renata Você falou... Você me citou? Claro que eu te citei. Eu amo o Thiago Fernandes, mas eu não quero ser citado só, eu quero que você me cite dessa forma. Eu amo o Thiago Fernandes. Você fala para público. Por amar o Thiago Fernandes, é que eu disse ali agora, no jogo aberto, a Renata falou, Everton, sem pipocar. Eu te interrompi de novo, se né, posiciona, você me interrompe sempre, Thiago. É inclusive um saco, velho. Isso. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Aí a Renata me perguntou, Everton, não fica em cima do muro e tal. Quando saiu o sorteio, pelo número de jogadores, eu falei, já tem com o Atlético passe e tal. Aí o Cruzeiro foi lá, pá, agora. Eu falei, não, 2-1, Cruzeiro de novo. Pra mim o Cruzeiro ganha. Mas já tá palpitando? Tô palpitando. Foi o que eu coloquei na KTO. E você? Eu coloquei 3-1 na KTO, HG, mas eu quero te pedir desculpa por te interromper. A mim? Porque eu não gosto de te interromper e você é um homem que eu amo muito. Eu tenho por você profunda admiração. Assim como eu tenho por Leonardo Jardim. Hoje, na minha casa, nós veneramos Everton Guimarães em primeiro lugar, depois Leonardo Jardim. Estou falando de pessoas... À frente do Mister. É porque você mudou minha vida. Mas voltando Mas o Mister ao jogo, tá mudando também, né? O Mister é foda, né? O Mister é foda. É foda. Mas enfim, voltando, HG, brincadeiras à parte, cara, eu olho pro que tá acontecendo hoje entre as duas equipes, e o Gui citou muito bem aqui, o Valu citou muito bem aqui, aliás, hoje é a melhor participação do Breno, que ainda não falou. De verdade, HG, eu olho para o que tá acontecendo no futebol mineiro, olho pro que tem acontecido na Toca da Raposa 2, olho pro que tem acontecido na Cidade do Galo, e hoje eu sigo acreditando em uma classificação do Cruzeiro, com mais uma vitória do Cruzeiro. Por alguns motivos, a forma como o Atlético precisa se lançar para o ataque faz com que o Cruzeiro se sinta um pouco mais confortável em relação à forma de atuar. Mas é claro que é um jogo que mexe com todo mundo, com o torcedor, enfim. Só que nesse momento, eu confio muito mais na classificação do Cruzeiro. Não à toa eu mantive durante toda essa semana o que eu já disse aqui por mais de uma vez. Eu acho que o Cruzeiro vai se classificar e vai chegar à semifinal da Copa do Brasil. Ô Breno Galante, eu vou te dar uma oportunidade. Pode dar. Hoje você tá nos principais grupos de WhatsApp de torcedores do Cruzeiro, mídias sociais e tal. O pessoal tá piroca com você. Foi mal interpretado, né, galera? Porque, esse negócio de foi mal interpretado é um problema. Né? Foi mal interpretado ou foi mal no que você disse? Não, não foi mal o que eu disse, não. Eu falei só que Tá gaguejando por quê, irmão? Primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, porque eu falei que o Fabrício Bruno poderia sentir no jogo de hoje. E poderia sentir, sim. Não é sentir uma lesão, é sentir o cansaço que ele não sentiu lá. Porque o Thiago trouxe a informação que depois de 48 horas, o jogador pode sentir, sim, um cansaço em relação à altitude. A mesma coisa pode acontecer com o nosso Alan Franco. Foi isso que você quis dizer. E tá lá no vídeo, é só as pessoas assistirem. Mas aí tem aquelas pessoas maldosas que falam assim, ele desejou que o Fabrício Bruno sentisse. Sentisse o quê? Uma lesão? Então, não vou não vou nunca desejar o mal de ninguém. Eu falei aqui, ele disse em alto bom tom, não senti nada, tô zerado pro jogo, não é isso? Mas a gente sabe que depois de 48 horas ele pode sentir um cansaço. Foi isso que eu quis dizer e o vídeo tá aí, as pessoas podem jogar da maneira que quiser. Sabe o que é o problema, Brenão? Só fazendo as vezes do Valu aqui, que é o nosso Pasquale, ontem ele deu uma aula. Ele é o quê? Ele acabou com o nosso Pasquale. Porque o Valu entende pra cacete português e ele deu uma aula no HG ontem, ensinando pro HG o que era doping. Mas, sabe o que é o problema? Você usou de elipse. Entende? Sabe o que é uma elipse? Você omitiu o que você tinha que fazer depois. De fazer musculação? Não. Elipse é uma figura de linguagem. Quando você omite uma parte. Esse é o elíptico. É quando você omite uma parte. Elipse. O Breno fala assim, eu gostaria que ele sentisse. Só que ele não fala. Sentisse um cansaço. Parece que sentisse uma lesão. Mas nesse caso, ele foi mal interpretado ou ele foi mal no que ele disse? Ele foi mal na forma como ele falou, por causa da elipse. Então logo ele está errado.
Eu considero dessa Quem tá errado tem que pedir desculpa. Mas você Não, diz... ele tem que pedir desculpa a todo mundo, né, espera um pouquinho. Você, mas inclusive, falou que você tentou disse jogar que... ele Você falou que eu tentei jogar numa fria. Em que momento eu tentei jogar numa fria, Na hora que eu rapaz? comentei uma coisa em off aqui e você achou que eu não ia... Por que você levantou a sobrancelha, Você me desafiou e Carlo falou assim, Ancelotti? você não vai falar isso não. Eu falei. A culpa é sua, HG. A culpa é sua do que ele fez ontem à noite. Mas olha só, tudo isso foi porque você me trouxe a informação que o jogador sente depois de 48 horas. Existem algumas alas... Quando o Elton não vai estar aqui, ele assume. Ele te interrompe, ele é advogado, ele é médico. Mas eu já conversei com algumas pessoas da área da fisiologia que elas me disseram que o jogador costuma sentir mais 48 horas após. Em caso de altitude? Não, em caso de partidas. De doping geográfico? Não, em caso de partidas. O cara jogou uma partida no domingo, vai jogar outra na terça, em alguns casos, alguns jogadores sentem mais. Uma das pessoas com as quais eu conversei, acho que tem tanto Sente tempo... o quê? Lesão? Não, cansaço. Não, cansaço. Então tá. Uma das pessoas com as quais eu conversei, acho que tem tanto tempo que ele passou por aqui que não teria problema. Foi o Carlinhos Neves, que é preparador físico. Ele explicou isso. Ele já falou isso comigo. Assim, conversando. Carlinhos falou isso. Então, assim... Então pronto, então vou por conta da sua... da sua fala tese que ele, Carlinhos Neves, defende. Agora, o HG, hoje nós vamos ter um jogo de algo que a gente sabe que é concreto contra algo que é totalmente um mistério pra gente. Porque a gente sabe tudo que o Cruzeiro é capaz, tudo que o Leonardo Jardim já colocou em campo. É um time organizado, é um time entrosado, é um time que tem regularidade, é um time que tem uma defesa forte, que no histórico não toma mais do que 3 gols, só uma vez em 36 jogos. A gente sabe isso tudo. Então a gente sabe uma certeza do que é o Cruzeiro. Mas de outro lado a gente tem um mistério, porque nós não sabemos absolutamente nada do que é o Sampaoli. A gente pode dizer, o Sampaoli é um cara kamikaze, ele vai se jogar pro ataque e vai tentar o gol a todo momento. Mas, Breno, na coletiva, na coletiva ele fala, não, ele vai fazer o Cruzeiro... Não, meu amigo, na coletiva ele fala assim, o Cruzeiro se dá melhor quando o time faz isso. E se ele não fizer isso? E se ele não for pro outro Nós vamos lado? falar disso daqui a pouco, porque agora eu tenho um recado. Atenção, vem pra cá, Karina. E eu também, hoje eu tô zoadaço. Nossa, a garganta tá daquele jeito. Parece que eu engoli um abacaxi. Meu Deus do céu. Traz a pastilha. Traz uma pastilha aí. O que é que você ia discutir com ele? Que ele falou uma bobagem aí? Não falei bobagem, não. Dessa vez não. Dessa vez não. Ninguém sabe como o Sampaoli vai montar o time. Você acha que o Atlético vai pra cima? Vai se mandar pro ataque desde o início? Eu tenho minhas dúvidas, eu não posso afirmar isso aqui, sinceramente. Eu tenho minhas dúvidas mas total. Você afirma tanta coisa? Não, cara, eu tenho total, sabe por quê? Coisa, assim, aqui, no melhor dos quadros, a gente imagina que o Atlético necessita sim de fazer isso. Mas se ele faz isso e toma um gol... Breno, mas 2 eu já falei, não eu já é um falei resultado isso. Absurdo. Não é. Eu sei, mas me ajuda. Não, mas, HG, absurdo é 4x0, 5x0. Gente, vem de palhaço? Não, 2x0 é uma Só o vantagem Breno que considerável. O que eu fico piroca da cabeça é gente não considerar essa vantagem. Mas não é impossível. Eu não estou dizendo que, 2x0 para o Cruzeiro no primeiro jogo, já pode entregar aí o passaporte para a próxima fase e fazer o Pix. Eu não estou dizendo isso. Mas, gente, é uma vantagem muito considerável para um time que é muito organizado, para um time que é muito bem treinado, para um time que vai jogar na sua casa. Entendeu? Nós não estamos. É porque as pessoas estão se apegando ao Cruzeiro dos 3-1 do Mineirão. Era outro Cruzeiro, era um outro momento. Aquele time não era um time ajustado, sabe? Não tinha as peças que tem hoje. Então não dá para desconsiderar. Mas e você se apega a qual Atlético? Cara, eu sinceramente, eu só acredito num Atlético hoje diferente do anterior no que diz respeito à competitividade e intensidade. Nisso. Porque a informação que eu recebi ainda há pouco, vocês estavam lá comigo no estúdio, lá na rádio Band News FM, aliás, vocês são os nossos convidados, sempre de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, tem o ótimo Band News na área, gente, é bom demais. O programa é muito bom, é diariamente necessário o Band News na área. De 11 ao meio-dia, nos 89.5, também no YouTube, aqui da TV Band Minas, então cola lá. No final do programa, eu recebi uma ligação de uma pessoa, não vou falar, mas nem com a arma na cabeça. A fonte é ótima, eu vi. Aí falando assim, cara, o time está treinando muito bem, com muita intensidade, está competindo muito. Aí eu falei, então eu só posso acreditar, por exemplo, que o Rony vai estar em campo, porque ele entrega muito isso. Aí ele falou, cara, sim, eu posso te afirmar que o Rony vem treinando muito bem. Só posso acreditar, então, que vai pro jogo. Agora,
do outro lado, se fosse um time, uma baba do boi cansado, com 2-0 de vantagem, tudo bem, eu desconsideraria. Agora, eu sinceramente, se eu não considerar tudo isso que eu falei aqui, eu estaria desrespeitando o Cruzeiro. Pois não, Valu? Não, tem que considerar. Mas aqui, o Atlético não fez um primeiro tempo ruim no jogo da Arena. Vocês acham que fez? Mas aí no segundo tempo... Peraí, HG, eu tô falando do primeiro tempo, você tá... Calma, o Elton Novaes está viajando. É só sempre um passo à frente. Não, tudo bem, a gente sabe como é que você funciona. Então, eu vou seguir, Cleber, eu vou chegar lá. Eu vou seguir. Então, assim, ok, é muito importante, é fundamental, a gente tá falando de princípios básicos, tá? Competitividade, igualar na fisicalidade, falei ainda que os dois times... Mas eu penso que o Atlético, estamos falando do Atlético agora, tá, pessoal? Vai precisar de algo além disso. Vai precisar de uma colherzinha tática também e não vai o que eu estou dizendo é o seguinte, não vai conseguir só na base da questão física da vontade. Entendeu, Breno? Vai precisar sim do que o Sampaoli consiga entregar para esses jogadores e o que eles consigam executar. É só essa questão que eu tô colocando. Mas assim, seria um encaixe em tempo recorde. Nós estamos falando de gente, um o encaixe Atlético de hoje... Em uma semana. Uma semana 9 meses e uma semana. O Sampaoli chegou... que é o seu VT. É muito bom, aliás. Você é bom, cara. Você é bom. Bom, ótimo. Mas só voltando. O Sampaoli chegou na quarta-feira passada. E de lá pra cá, ele teve uma semana de trabalho. Cara, ele teria que encontrar um encaixe, porque para vencer o Cruzeiro hoje, mais do que ter vontade, mais do que ter qualidade, o Atlético precisa ter um ótimo encaixe. Porque hoje, para mim, o Cruzeiro tem um trabalho muito estruturado. O que o Jardim faz à frente desse time é algo acima do normal. O Cruzeiro rende e tem jogadores que a gente pode questionar pelo passado, pela qualidade técnica, que esses jogadores entregam muito. Vou dar um exemplo, o Wanderson. É um cara que a gente escuta o torcedor questionando. Olho nele hoje no jogo também. Então, o que eu penso para essa partida? Se o Atlético não conseguir esse encaixe tão rápido, cara, vai ficar difícil. Porque o encaixe é fundamental para conseguir algo diferente ou algo a mais contra esse Cruzeiro. O HG, hoje o Atlético ele busca uma partida quase que perfeita. A verdade é essa, você tem um time totalmente acertado. E quando eu falo quase que perfeita, inclusive no aspecto do enredo. Porque se o Atlético faz um gol, por exemplo, até os 15 minutos, esse seu discurso aqui de que é uma coisa totalmente difícil, muda a história do jogo. Mas você está trabalhando em cima do si, eu também posso trabalhar em cima do si. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Atlético busca isso. Sua projeção vale, a minha não vale? Não, a sua vale, mas também existe uma outra, a do torcedor atleticano que está também otimista, porque o fator Sampaoli mudou a história do lado atleticano. Gente, preste atenção, se o Cuca tivesse aqui, o torcedor do Atlético não estaria com a esperança que tem hoje, essa é a grande realidade. Né? E existe um outro lado desse jogo. O Leonardo Jardim, será que ele tem ideia do que o Sampaoli vai montar? Ele pode ter uma vaga situação. Pode ser isso, pode ser. Certeza. Não tem. Vamos tentar montar. Pois não, Guilherme, pode falar. Mas em cima do que o Breno falou, qual partida do Atlético nessa temporada te leva a acreditar que... Não me leva nenhuma. Só aquela do Flamengo no Maracanã? Não, nem aquela. Sabe por quê? Porque aquela era o Cuca. O que me leva a acreditar que pode haver algo diferente é toda a mobilização de uma semana de trabalho do Sampaoli, porque o Atlético tem um elenco que, para mim, é um bom elenco, que precisava de ter um sacode, e o Sampaoli é esse cara, e o Sampaoli ele vai ter uma coragem e vai ter o detalhe. Ele pode fazer uma tática kamikaze, ele não tem uma pressão que o Cuca teria. Se o Sampaoli for para cima hoje, beleza, o Atlético perdeu de 2-0, mas tentou, ele não vai amanhecer amanhã com a carga de uma desclassificação. Eu acho que é isso. Ele tem essa leveza para montar. E os jogadores, pelo que a gente vê, e você fala muito disso, que você está conversando com o pessoal do Atlético, eu também tenho tido essa informação, o ambiente está muito melhor. É um ambiente de trabalho. Então, quando você fala isso, você cria-se uma expectativa de um time diferente. Isso é um fato. Agora, já que a gente está falando de ambiente de trabalho e de treinador com capacidade de organizar, por isso eu não posso desconsiderar em hipótese alguma que hoje o Cruzeiro é melhor, é mais ajustado, favorito. Joga em casa, é favorito e tem uma vantagem de 2-0. Se eu desconsiderar isso, eu estaria sendo incoerente, embora a incoerência seja uma grande parceira do entretenimento, né? Vamos já agora, Andrezão?
Ah, então na sequência, só a gente vai mostrar agora as escalações. A do Cruzeiro está na ponta da língua, com exceção de Caio Jorge ou Gabigol. A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês aqui. Fechou? Daqui a pouquinho a gente vai montar. Porque nesse desempate aqui, que 2 acharam que o Caio Jorge joga e 2 acharam que seria o Gabigol, eu fui no achismo, no KJ, e a gente vai daqui a pouco. Aliás, a primeira escalação do Atlético aqui, porque é a que a gente teve mais dificuldade para montar. Só que é o seguinte, se a gente acertar, nós temos uma promessa da casa que terá uma viagem com tudo pago para a Disney World. Em Orlando? Em Orlando? Orlando. Gabriel Menino Lian com Alonso Paris, Arana, Fausto Vera com Alexander Scarpa, Coelho, Hulk, Rony. Isso eu achei meio... Não está sendo muito óbvio, não? É a maneira de jogar que pode não ser tão óbvio. O Valu tem alguma coisa. O Valu tem alguma coisa para falar. Não, é só baseado também nesse exercício que todo... Eu não acho que ele vai abrir mão do Natanael, por mais que todos observem. O Natanael é um cara da posição, para mim, que não tá bem, muito mais... Ele é muito mais vítima da falta de conjunto do Atlético, tá? Tô com o Valu nessa. E acho que também, assim... por mais que o Fausto Vera esteja treinando bem, ele conhece muito o Alan Franco, né? Se o Alan Franco, acho que falar para ele que tem condições, é um cara que funciona para ele, Jorge Sampaoli, praticamente no automático. E aí o meio campo mas não funcionou para ele como primeiro volante da outra vez, né? Na do Vera ou aqui? Não, o Alan Franco lá, na do Vera. Na do Vera? Mas essa é a questão, Valu. Quando o Sampaoli passou por aqui, o Alan Franco não era o primeiro volante dele. Mas era um outro momento, né, Breno? A necessidade do time hoje, a necessidade... Então, ele tinha um Alan. Ele treinou com o Fausto Vera durante uma semana. Eu não estou baseando o que ele fez. Eu não estou baseando o que ele fez no passado, até porque eu acho que circunstancialmente é bem diferente. Tá? Ele não tem nenhum jogador que ele trouxe, então, pensando numa adaptação de emergência para este momento do Atlético de agora. Eu estou tentando fazer esse exercício que cada um de nós mas vamos pensar o seguinte, ele teve uma semana. Ele treinou com quem essa semana? Com o Fausto Vera, porque o Alan Franco não estava aqui. Então, mas aqui, peraí. E aí, peraí, deixa eu só fechar o raciocínio. Não, deixa eu só fechar o raciocínio. Eu acho que vai depender da questão física, mas passa por um detalhe. Será que ele, Sampaoli, enxerga que o Alan Franco é primeiro volante? Ou o Fausto Vera treinou bem e pode fazer essa função? Essa é a grande questão. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui tratando de um Alan Franco que jogou com Cuca. A ideologia do Sampaoli é diferente. Em 2020, Breno, eu estou tratando do Alan Franco. Não, eu sei, mas do Alan Franco. Mas pro Sampaoli ele pode chegar e falar assim, durante uma semana, meu time me agradou no treino, treinou com o Fausto Vera ali e ele me agradou. Eu posso ter esse jogador que chegou 11 horas da noite como uma opção de banco. Essa é a minha linha que eu tô pensando. Que eu não acredito, sério, que o Alan Franco vai ser o primeiro volante com o Sampaoli. Cara, só isso. De verdade. Eu não acredito. Mas você tá confiando no abstrato. E assim, de verdade, cara. Não, é porque... O que você tá confiando não é palpável. É fazer o Fausto Vera jogar bola. Não. Isso é abstrato. Tem um detalhe pra mim. Isso é informação. Nós tivemos uma informação de que o Fausto Vera tá treinando muito bem como primeiro volante. Isso é uma informação. Eu tô mentindo? Não, é verdade. Isso é uma verdade. Todo mundo tá tendo essa informação. Não, beleza. Todo mundo teve essa informação. Tem que saber bem pra quem. Tá, sabe? Assim, eu não tô brigando... Não duvido da informação. Thiago, mas você tá treinando bem pro São Paulo, o meu exercício não tá brigando com a informação, tá? Só porque não se briga nunca contra informação. Assinado. Farid, eu só tô imaginando a questão, por mais que o Fausto Vera tenha feito, feito ótimas sessões de treinos, tem uma coisa que pega pra ele, o ritmo de jogo. Não, mais do que isso. Tem muito mais coisa que pega pra ele. Mas o Sampaoli... Né? Com certeza, o Sampaoli nesse momento já sabe o time que ele vai colocar em campo, como ele vai colocar. Eu estou tentando colocar a escalação do Cruzeiro aqui, mas não está tendo jeito. Eles não deixam. Então amanhã eu espero que, vamos imaginar aqui, né, se o Cruzeiro está mais próximo da vaga do que o Atlético, né? Se o Cruzeiro se classificar, eu só espero que vocês não fiquem aqui amanhã falando, o Atlético perdeu por isso, isso aqui está parecendo os donos do Galo. Mas eu tô impressionante. Falando. Mas porque o Cruzeiro está num momento tão tranquilo, todo mundo sabe de cor tudo, quer dizer, é tranquilo. Então não o fala. Problema maior está bem, aqui. não fala. É isso. Tá bem, só não vamos fala. falar quando tiver mal. Aqui eu recebi aqui agora, ó. Rodrigo Genta. Crise é que dá, aqui ó, o Rodrigo Genta acabou de mandar aqui, ó. Crise é que dá Ibope. Vocês estão falando do Atlético que está em crise aí faz uma hora. Uma hora, exatamente. O Genta acertou. Peraí que chegou mais uma aqui. Stefano Marquezine. Ih,
rapaz. Olha o que escreveu aqui. Esse programa deveria mudar o nome. O Stefano Marquezine. Ah lá, já mudou. Já mudou, ó. Aí, ó, os donos do Galo. Aí, Popó, atendendo seu pedido. O escudo lá. Mas ó. sabe o que é injusto com você, HG? A culpa não é sua. A culpa é de determinadas pessoas. E aparece no corte só você com os donos do Galo ali, cara. É, eu fico triste. Deixa essa câmera assim, desse jeito. Olha o detalhe. É muito bom. Quem faz essas mudanças aí em cima, André? É o Vitão? O grande Vitão. O Vitão é um monstro. Me dá a escalação do Cruzeiro aí. Eu posso mostrar a escalação do Cruzeiro aqui? Sem mistério. Só para dar ibope, né? Tem alguma dúvida aqui? Então, aqui, ó. 1 bi, tá? Já tá valendo. Joga muito 1 bi. Esse aqui é monstro. Esse é $500 milhão para cada centímetro que ele tem. Esse aqui é um careca cabeludo, tá jogando demais. Lá ele. Craque da lateral direita. Lindo. Príncipe. Esse aqui é o símbolo da raça. Esse aqui, o menino lindo. Mas como tá jogando? Operário da bola. Lindo também. Esse aqui, atenção, tá? Eu discordo de você. Atenção, porque eu vou dizer aqui. Eu tô com você, viu, Chatura? Olho nesse cara no jogo de hoje, tá? Na questão da estratégia. Fica de olho, depois vocês me falam. O Christian não é operário, E esse aqui não. Hoje é o maior atacante do futebol do continente. É o melhor jogador. Ai, mas como você tá... Gente, eu só tô reconhecendo o que esses caras estão fazendo. Vocês precisam aceitar para doer menos. Eu só tô reconhecendo. Agora, cadê? Cadê ele, que eu adoro sentir o dedo do Jardim? Cadê o Léo Jardim aqui? Por que vocês não colocam o Léo Jardim? Ele que escala, ele que dá treino. É um absurdo, André. Daqui a pouco teremos o Super Trunfo. Você está boicotando, André. Por que você está falando tanto do Sinesterra? Você acha que já é uma coisa calculada ele entrar no segundo tempo? Ele entrou contra o São Paulo. Vai entrar. Não, mas porque ele está falando muito com uma Vai entrar no certeza. segundo tempo e segura. Porque me falaram que o oráculo. É ele que faz o segundo gol, me né? falaram que o homem está voando. Fisicamente, isso é um cavalo também. Aí no segundo tempo eu acho que está desenhado. Olha aqui, deixa eu dar um recado para vocês. Daqui a pouco nós vamos fazer o Super Trunfo. Eu já sei o resultado do Super Trunfo, mas quero música de suspense. Atenção, atenção. Ah, é o Rômulo que está aí hoje. Alô, Rômulo. Alô, Rômulo, uma música de suspense. Por favor, Rômulo, uma música de suspense, porque nós temos aqui meu ídolo maior, Cássio Gigante e Everson. Eu começo... Não, vou votar por último. Você. Everson. Você. Everson. Thiago Fernandes. Everson. Você, Valu? Everson. Eu também voto no Everson. Então, o primeiro voto do Everson, o goleiro mais completo do futebol brasileiro. Vocês não estão preparados para essa discussão, não. Bom, diante da nossa escalação, nós vamos de William ou Gabriel Menino. Eu voto no William. Você? William. Você? William. Você, Thiago? William. Paluzeiro? William. Não tem jeito, né? Até porque é uma posição contra um jogador improvisado. Kaique, Bruno e Arana. Não vou nem rodar. Todo mundo no Kaique. Poupa tempo. Poupa tempo. Voto no Kaique. Eu vou de Arana. Então, você vota no Arana? Voto. Qual o seu critério? Qual o seu critério? É porque eu acho que o Arana é hoje ainda mais jogador e representa mais. Deu uma gaguejada aí, irmão. Porque é meu forte. Você, Guilherme? Kaique Bruno, mas assim, disparado Kaique Bruno. Melhor lateral esquerdo do Brasil. Monstro. Melhor lateral esquerdo do Brasil. Um touro. Já vale 1 bilhão de euros. Então, aqui agora, saltando aí, Andrezão, mamã. Fabrício Bruno, aqui eu tenho um carinho especial por esse cara aqui. Tá? Mas eu vou considerar que ele ficou fora, ele teve a contusão e tal. E o momento desse cara aqui é um momento muito especial. O pessoal fica falando que é mascarado, que é perna, então que é personalidade. Não, que fica a turma aí, né? Ai, é mascarado. Quem? Ai, é pá, mascarado. Ai, mascarado. Não, o cara tem personalidade. Você quer que... Ele foi jogar na altitude. Aí o repórter chega e fala assim: e aí, Fabrício Bruno, você sentiu? Ele fala: nossa, eu tô quase morrendo. Ele não sentiu. Ele falou: não senti nada, tô tranquilaço. Ué, vocês querem que ele minta? Então, outrora eu iria no lindo Lianco, e aí hoje eu vou de Fabrício Bruno. Você? Lianco. Você? Fabrício. Você, Thiago? Melhor zagueiro do Brasil. Você, Valuzeiro? Fabrício Bruno. Então tá aqui, deu Fabrício Bruno. Vidalbo Alonso. Eu acho que vai Poupa dar... tempo, poupa tempo. Poupa tempo? Vidalba. Vidalba, todo mundo no Vidalba. Tá monstrão, hein, Vidalba? Tá monstrão, hein, Vidalba? Aqui não tem jeito, né? Poupa tempo também, né? Poupa tempo, né? Unanimidade. Romero joga muito poupa mais. tempo. Romero, te amo, hein, cara? Lucas Silva, o príncipe contra o Alexander. E aí? Lucas O Silva. assunto é momento? Lucas Silva.
O recorte do Alexander é um recorte menor. Não, a questão não é isso. Você, Pelo momento, Lucas Silva. Lucas Silva. Girando. Matheus Pereira ou Scarpa? Cara, desculpa, Matheus Pereira tá... Eu adoro o Scarpa, acho que o Scarpa é um jogador de um talento acima da média, mas que esse cara tá jogando é brincadeira. Poupa tempo? Poupa tempo. Poupa tempo. Poupa tempo. Matheus Aqui, Pereira. Christian ou Coelho? Meu voto, você já sabe. O seu valor? Christian. O seu? Christian. O Coelho. seu? Nessa eu vou de Coelho. Eu também vou de Coelho. Apesar de reconhecer que o Christian está muito bem, eu vou de Coelho, que é um lampejo desse ataque do Atlético. Aqui, Cajota ou Hulk? Eu vou de Cajota. Hulk. Não, daqui a pouco vocês votam.